Boa noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Hoje nós vamos tratar sobre a prece como base de sustentação espiritual. A primeira base que precisamos entender é a base da codificação. Kardec, antes de iniciar qualquer reunião, antes de iniciar qualquer conversação com os espíritos, para tirar suas dúvidas, para tirar as dúvidas das cartas que chegavam à sua edição o tempo todo a respeito do mundo espiritual, da sua vivência, da manifestação dos espíritos, ele sempre iniciava com uma prece ou uma rogativa, àquele que o assistia. Ele pedia a São Luís o discernimento necessário para formular cada pergunta. E mais, ele pedia um meio para que as perguntas fossem feitas e as respostas obtidas passassem, como ele falava, pelo crivo da razão e da lógica, para que ele pudesse, então, compreender aquelas respostas que estavam sendo repassadas e aplicar, né, aos livros futuros que ele iria produzir. Então, Kardec precisava de objetividade nas respostas e precisava da clareza mediúnica suficiente daqueles médiuns sonambúlicos, daqueles médiuns dotados de alguma faculdade mediúnica que lhe auxiliavam naquele trabalho. Então, essa rogativa que ele fazia intimamente, para que não fosse mistificado, para que não fosse enganado, analisando cada palavra dos médiuns que ali se apresentavam nas comunicações, é por si só uma rogativa, é uma prece para a sustentação de um trabalho espiritual. Eu trouxe inicialmente o exemplo de Kardec porque é a base, é o princípio da nossa codificação. Para entender que já naquela época, mesmo Kardec ainda buscando todos os conhecimentos a respeito do que seria o Espiritismo, ele entendia que não estava sozinho e que era assistido por espíritos que queriam que a obra fosse concluída. Então, se Kardec, naquela época, utilizava a prece como meio de uma sustentação espiritual, por que atualmente nós, já enquanto espíritas, conhecedores dos 5 livros da codificação, estudiosos, né, da doutrina, tentamos achar que todo o trabalho é mérito nosso, que podemos iniciar um trabalho de qualquer forma, sem fazer sequer uma prece ou uma limpeza mental. Então, qual é o tipo de sustentação espiritual que vamos ter ao não fazer uma prece, ao não se ler um evangelho? Se acharmos que tudo ou todo o trabalho que nós realizamos é fruto apenas das nossas próprias escolhas, do suor do nosso trabalho, como falamos, nós estamos dentro de uma doutrina não dos espíritos, mas dos médiuns. Então, não estamos dentro do espiritismo. E a prece, ela pode ter 3 funcionalidades básicas, não é? Extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro que mostra a vivência no mundo espiritual sobre as máximas morais cristãs. Então, ele traduz que a rogativa é um meio de prece, o agradecimento é um meio de prece, e a busca pelo equilíbrio incessante também é um meio de fazer uma prece. A rogativa, ela diz respeito à máxima moral do Cristo: pede e obtereis, buscai e achareis, bater-se-á na porta e ela vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe. Então, tendo a prece como uma sustentação espiritual íntima, como deve ser feita essa rogativa ao mundo espiritual? Antes de assim o fazer, nós precisamos analisar se aquilo que está sendo pedido a Deus, à justiça divina, ao nosso anjo da guarda, é para o nosso engrandecimento moral? É para o engrandecimento moral coletivo ou daqueles que nos rodeiam? Ou é simplesmente um pedido para a alimentação do nosso ego? Então, se avaliarmos o pedido, nós vamos ter o resultado, a resposta daquilo que nós queremos naquela prece. Nós precisamos entender que para existir uma sustentação espiritual íntima é necessário analisar os pedidos que nós fazemos à justiça divina. Mas e quando se trata da prece em forma de agradecimento? No Evangelho
mostra, né, através dos espíritos de verdade, do Espírito de verdade e dos outros que compõem a codificação, que precisamos analisar o agradecimento também que está sendo proferido na prece. Eu consegui comprar o carro dos meus sonhos. Então, eu vou agradecer a Deus por ter conseguido, né, aquele carro, aquele bem material. Posso sim fazer uma rogativa de agradecimento a Deus. Mas qual a finalidade do meu agradecimento? Eu preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de acordar a cada sono noturno, de ter a oportunidade de lutar pelas provas e expiações que me são aplicadas. Eu preciso agradecer a Deus porque não falta pão na mesa dos meus filhos, das minhas crianças. Eu preciso agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar, de ter reencarnado, para entender que as provas, elas são necessárias para o meu engrandecimento espiritual. Então, nós não precisamos nem pedir, nem agradecer a Deus por coisas que atualmente nós colocamos no primeiro patamar do nosso sucesso ou da nossa evolução, que seriam os bens materiais. Eu vou pedir a Deus que me dê um carro. Ao ganhar o carro, eu vou pedir a Deus que me dê um carro melhor. Ao ter o carro melhor, eu não me conformo e eu quero um outro carro do ano, melhor ainda. Então, quais são os pedidos e quais são os agradecimentos sinceros e verdadeiros que nós estamos fazendo à justiça divina? O Cristo, como caminho, verdade e vida, nos mostrou que para chegar a Deus, a senha é a caridade. Para conversar com Deus, a senha é a sinceridade de coração. E Deus, no nosso íntimo, fazendo a análise daquilo que somos, Ele reconhece um agradecimento sincero. Não é necessário que nós proferamos uma prece enorme, com muitas palavras, mas sem fundamento algum. A prece pode ter 3 simples palavras, mas ser feita com o coração. Então, é esse o verdadeiro sustento espiritual que nós precisamos. E a prece como equilíbrio. Qual a sua finalidade? Nós entendemos no curso de Medicina Espiritual que temos um padrão vibratório. Dentro desse padrão vibratório, precisamos seguir com discernimento, com organização pessoal, com conhecimento e com moralidade. Por quê? Se eu sei que quando eu baixo o meu padrão vibratório, dentro da minha sensibilidade mediúnica, eu passo mal, eu absorvo aquilo que é ruim dentro do campo energético no qual eu estou envolvido, eu entendo que a prece é um mecanismo de defesa vibratória e de equilíbrio para permanecer com aquela defesa vibratória. Eu não posso fazer a prece buscando Deus para me sustentar do ponto de vista espiritual só quando eu estiver dentro de um processo obsessivo. Ao sair desse processo, eu preciso manter a sintonia e o padrão vibratório de conversa com Deus. Eu preciso ter uma relação íntima com a justiça divina. Eu preciso entender as orientações do meu anjo da guarda e, para isso, eu preciso estar aberto a receber. E o único meio de contato com o meu anjo da guarda, com a justiça divina, com os propósitos de Deus na minha vida é a prece. Não adianta no momento de desespero, sem dar ouvidos ao que a justiça divina quer, a gente tentar fazer uma prece para ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Que aquele sofrimento vai ser sanado ali, naquela hora. É necessário esse contato antes, durante e após os nossos problemas cotidianos. É preciso manter um estado de prece para alcançar esse equilíbrio que é dado por Deus. Então, quando fazemos um Pai Nosso, que esse Pai Nosso seja feito com o coração, que as palavras não sejam proferidas de forma rápida, apenas para dar uma satisfação à justiça divina de que naquele dia eu fiz a minha prece. Mas o que adianta proferir apenas as palavras que são ensinadas, se não sentir essas mesmas palavras com o nosso coração? Se não agradecer a Deus, ao Pai Celestial, pelo pão de cada dia de forma sincera? Do que adianta a Ave Maria se eu não reconheço em Maria Santíssima um modelo de mulher digna, um modelo de mãe exemplar? E com meu filho eu sou agressiva, fria.
É preciso, antes de proferir as palavras mais sublimes que são ensinadas através da prece, reconhecer o poder dessas palavras no nosso íntimo e no íntimo da coletividade a qual fazemos parte. Antes de fazer a prece, é preciso viver a prece. Antes de fazer o agradecimento a Deus, é necessário deixar o orgulho de lado e reconhecer que tudo que somos, tudo que temos e tudo que vamos ter ou buscar é porque Deus assim o quis. É porque as nossas escolhas para o bem nos levaram a ter aquilo que Deus escolheu para a nossa vida. Do mesmo modo, não adiantaria blasfemar contra Deus e dizer que tudo o que é de ruim é culpa da justiça divina. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos os desígnios de Deus, como diz a doutora Cristina. Então, que nós possamos, através do Cristo, continuar essa marcha incessante do caminho que nos conduz a Deus. E a prece, ela é um desses meios para continuar nesse equilíbrio de sustentação espiritual. Para encerrar, vamos apenas ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27. Pede e obtereis. A alegria da prece. Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acordaram e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca do que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. É a filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. E para vós, não há nada mais de mistérios. Eles vos revelam. Os apóstolos do pensamento para vós é a vida, e a vossa alma se desliga da matéria, e rola nesse mundo infinito e etéreo, que os pobres humanos desconhecem. Orai como Cristo, levando a sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Como o Cristo, em suas rogativas finais, pediu a Deus que perdoasse aqueles que ali estavam presentes na crucificação, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós devemos, assim como o exemplo do nosso guia e modelo, Cristo, ter a prece como sustentáculo divino na nossa caminhada evolutiva. Muita paz a todos. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, rogamos a Tua luz em nossos corações. Te pedimos, ó Mestre, a Tua paz e o Teu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.